Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de teoria musical. Nós estamos hoje na aula 7, não é isso? Dia 10 de abril de 2024. Gostaria de parabenizar todos os alunos que já chegaram até aqui e dizer que é sempre importante, né, a gente estar praticando, a gente estar treinando e sempre procurando colocar em prática aquilo que nós temos visto nas aulas, tá? Não adianta a gente estar estudando, aliás, assistindo às aulas e não executando isso na prática, tá? É muito importante a gente procurar sempre entender na prática o que está sendo explicado na teoria, tá? Teoria é um negócio muito bom, mas o que vai fazer diferença no final das contas é o tanto que você consegue aprender praticando, tá? A prática, dizem, né, que a prática leva à perfeição. Eu não entendo bem assim, mas você chega bem próximo disso, tá? Então, assim, o quanto você treinar, mais você vai desenvolver e, naturalmente, mais você vai aprender, ok? Nós vamos voltar ao estudo do louvor, a palavra de poder, né? Eu tinha comentado nas aulas anteriores que a gente ia voltar nele. Eu fiz uma pausa nesse louvor para a gente poder entender alguns parâmetros de partitura, de leitura rítmica, de armadura de clave, né? São muitos assuntos que envolvem partitura e por causa disso não dá para a gente esgotar tudo dentro do projeto Aprendiz, porque ele tem um período de duração muito curto. E como a gente sempre diz nas aulas, né, o nosso objetivo aqui é procurar ensinar aquilo que vai ser usado no dia a dia das igrejas, né? Porque não adianta eu encher a cabeça do aluno de matéria, sendo que às vezes você não vai conseguir executar tudo isso num culto, né? É bem verdade que quando você trabalha com grupos de alto rendimento, né? Por exemplo, grupos que tocam em Manaíns, que tocam em anfiteatro, grupo para reuniões especiais, né? Vai ter uma reunião para 20 mil pessoas, para 100 mil pessoas. É um grupo totalmente preparado para esse tipo de situação, né? Uma irmã até me perguntou numa aula ontem, na igreja, sobre o que é necessário para eu tocar no Manaim. Você sendo instrumentista, você não está muito longe de tocar no Manaim. O que diferencia você de um instrumentista de Manaim? A grande diferença está na dedicação que aquele instrumentista que toca ali tem com os louvores que ele precisa aprender para executar no Manaim, tá? Então, assim, não é que esse instrumentista é melhor ou pior do que o instrumentista que toca na igreja. Não é essa a questão. É a questão de preparo. Ele se prepara melhor, vamos colocar assim, para isso, tá? Então, eu posso te afirmar com certeza que se você se preparar bem o suficiente, a ponto de você ter o mínimo de erro possível dentro das execuções e conseguir executar as partituras o mais próximo possível daquilo que é o recomendado, né? Não vou dizer beirando a perfeição, porque aí já seria muita exigência, né? Mas com o máximo de qualidade possível, na marcação de tempo, na qualidade do som, na junção de grupo, né? Até comentei numa aula aqui, às vezes você é um instrumentista muito bom tocando sozinho, mas quando junta com os demais irmãos do grupo, aí você acaba deslizando ali, patinando, que a gente fala, né? Porque você começa a errar muito, às vezes você passa na frente do grupo ou fica atrás do grupo. Então, são questões que precisam ser bem trabalhadas para se tocar num grupo de Manaim. Por quê? É um grupo assim, muito bem ajustado, ele precisa ser muito bem ajustado. Por quê? É do Manaim que sai a referência para as igrejas. Então, se você coloca ali um instrumentista que toca mais ou menos, que canta mais ou menos, a minha referência na igreja, quando eu vou no Manaim para ver um instrumentista tocando ou cantando no Manaim que seja, ela vai ficar comprometida. Então, você vai achar que eu posso fazer a coisa na base do mais ou menos, que está tudo muito bom. Então, não é bem assim. Então, no Manaim exige uma exigência de um padrão um pouco mais elevado, né, para que o instrumentista toque ali. Eu estou fazendo essa abordagem porque vários alunos já me perguntaram isso, e como uma aluna me perguntou ontem, e o assunto está fresco aqui na cabeça, eu resolvi abrir essa informação para os irmãos, para que os irmãos se familiarizem com isso, né? Eu queria tocar no Manaim, então você já está sabendo que você vai precisar de uma dedicação a mais para poder
conseguir ser selecionado dentro desse grupo, né? É claro que existe uma seleção para se tocar no manainho. Eu não chego lá, eu quero tocar no manainho. Meu irmão, pode sentar ali e tocar. Não é bem assim, né? É colocado diante do Senhor e tal, mas antes de ser colocado diante do Senhor, existe uma avaliação técnica, né, dos irmãos para poder estarem ali, tá? Qualquer manaim nosso, né, da Igreja Maranata, tem essa pré-seleção, né, justamente por causa disso, porque o grupo de manaim não é um grupo que você chegar e ficar aprendendo, você já tem que saber lá, chegar lá sabendo, né? Então, na igreja, às vezes você pode tocar mais ou menos, né? Tem um grupo ali que dá um suporte, você pode dar uma patinada ali, que talvez você não vai causar um impacto tão grande. Quando você vai para o Manaim, você tem milhares de pessoas te observando, né? Pega uma transmissão de Domingos Martins, por exemplo, o mundo inteiro assistindo aquela transmissão ali. Então, faz uma diferença enorme, tá? A gente, querendo ou não, você está sendo observado. Por mais que você faça, não, irmão, fui lá receber uma benção, mas se o instrumentista errar, fala, opa, errou ali. Fala ou não fala? Então, é isso, tá? Bom, feita essa introdução, né, até sair um pouquinho do assunto que eu queria entrar aqui, mas fica a dica aqui para os irmãos, tá? Quer tocar no Manaim, vamos dedicar, vamos estudar e vamos orar ao Senhor, porque ser espiritual também conta, tá? E principalmente isso, conta muito, tá bom? Vamos lá, então nós vamos voltar para o louvor, a palavra de poder, e eu gostaria de fazer uma abordagem aqui para os irmãos da turma de base, tá? O que são os irmãos da turma de base? Aí vamos pegar aqui o tecladista, o contrabaixo, a bateria. Vamos dizer assim, são os ingredientes principais da base. Aí você pode falar assim, não, professor, mas aí você pode pegar aqui também um violão, pode pegar ali uma percussão. Tá, não vou discordar de vocês não, tá? Mas vamos dizer assim, o que segura a carga mesmo para um louvor ter um andamento legal é o piano, a bateria e o contrabaixo, tá? O piano, ele vai dar uma base para o contrabaixista e para as vozes, né? E, naturalmente, com base nessa base aí, os demais instrumentos se apoiam, tá? A bateria e o contrabaixo são os dois instrumentos que vão ditar a métrica do louvor, tá? Então, assim, um bom baterista, ele sabe exatamente quando fazer uma crescente para poder puxar, vamos dizer assim, um momento mais festivo no louvor. Ele sabe tirar o peso da mão para poder causar um efeito mais tranquilo, mais calmo no louvor. Então, essas dinâmicas são dinâmicas assim, que precisam ser bem ajustadas e bem trabalhadas para que a gente tenha uma base bem formada, tá? Às vezes você vai num lugar, por exemplo, você escuta muita bateria e muito contrabaixo, e o teclado, às vezes, você não está ouvindo legal. Então, assim, se você não ouve o teclado, obviamente, você pode ter um problema seríssimo com o tom. Por quê? O contrabaixo, em algumas notas, ele vai usar uma das notas de marcação para causar um efeito. E esse efeito que ele vai causar, ele fica legal quando a base está bem montada, tá? Se você não está ouvindo bem o piano, quando ele causar esse efeito, vai dar a impressão que ele está fazendo uma passagem para mudança de tom. E quem está cantando pode ir nessa vibe aí e acabar se perdendo na hora de entrar, né? Quando você está cantando um louvor na base, por exemplo, você pega o soprano ali que está segurando, vamos dizer assim, a melodia principal, talvez você não tenha tanto problema com isso, porque você está seguindo a melodia principal, então, de certo modo, você está seguro nisso, tá? Mas se você está cantando um barítono, um tenor, um contralto, um mezzo-soprano, você corre o risco de ser influenciado por uma nota que foi dada ali que te induziu para um determinado lugar. Então, por isso que eu estou dando essa palavra aqui especificamente para os irmãos de base, porque é uma coisa que a gente precisa estudar e precisa ter em mente para a gente não fazer besteira, né? Tem que manter uma linha, certo? Então, continuando aqui, a gente vai passar agora a partitura do Louvor à Palavra de Poder e nós vamos observar alguns detalhes que são interessantes para o que a gente vai trabalhar aqui com a parte dos irmãos de base, tá? Eu não esqueci das vozes, dos demais instrumentos não, tá? Eu só vou fazer essa abordagem nessa aula 7, porque na aula 8 a gente já vai começar a encaixar uma voz em cima da outra, um instrumento junto com o outro, e com base nisso, automaticamente, a gente puxar
uma linha mais harmônica da execução usando a partitura que nós estamos com ela aqui, certo? Então, vamos aqui. Tá na tela aqui a partitura do Louva a Palavra de Poder, tá? Eu vou usar um mouse aqui para poder facilitar a vida, porque é uma forma que eu achei mais prática de mostrar isso aqui, senão eu vou ter que usar um pincel e ele dá um pouquinho de trabalho. Mas então, seguindo aqui, só recapitulando, né, as informações da partitura do lado esquerdo, aqui o vocal e piano, né, a data que ela foi atualizada, a letra e música, quem foi que escreveu, o título do louvor e tal, até aqui tudo certo. Dicas que a gente precisa estar sempre lembrando, né? A C mínima que está aqui, igual a 65, quer dizer que a C mínima, eu vou regular o meu metrônomo seguindo a C mínima. Então, a C mínima está falando que ela vai ser, eu vou ter 65 C mínimas por minuto, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu vou lá no metrônomo e volto a colocar ele a quantidade de pulsos, 65 pulsos, tá? Outro detalhe, esse Czinho aqui indica que a partitura está no compasso de 4x4, tá? Toda vez que na armadura de clave, que é onde tem a clave de sol aqui, os sustenidos e bemóis, etc., não tiver aquela fraçãozinha, né, que o pessoal costuma chamar, um número em cima do outro aqui, e tiver esse C, que significa que essa partitura ela está no compasso de 4x4. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, o tempo todo na partitura, ok? Seguindo, essa partitura é uma partitura que a gente chama de coro e voz, ou voz e piano, igual está escrito aqui, tá? Já que ela está escrito que é vocal e piano, ou coro e piano, né? Não é coro e voz, é coro e piano. A gente vai ter uma primeira parte da pauta em cima e uma outra parte da pauta embaixo. Observem que as duas pautas estão ligadas por uma barra aqui, ó, do lado esquerdo, certo? Então, quer dizer o seguinte, que essas 4 linhas, esses 4 pentagramas vão ser executados simultaneamente, ou seja, na parte de cima é a parte das vozes, tá ok? Na parte de baixo é a parte do piano, tá? Por quê? Porque essa partitura é vocal, que são as vozes, e piano. Então, a parte de cima são das vozes, obrigatoriamente, e a parte de baixo do piano, obrigatoriamente. Então, não misturem isso aí, tá? Então, ó, eu passei aqui os primeiros compassos, observem que aqui embaixo, ó, começa outro grupo, aí aqui já começa com o número 4, quer dizer, aqui, esse compasso aqui já é o compasso 4, tá? 4, 5, 6. Aí desceu, aí continua, 7, 8, 9. Então, vai estar sempre em grupos. Aí, assim, para não se perder, aqui em cima tem o número 4, que é para as vozes, a informação para as vozes, e aqui embaixo tem o número 4, que é a informação para o tecladista ou para o pianista que estiver executando, tá? Então, vamos tomar cuidado com isso aí. A partitura de piano e voz, ela serve também para quem vai tocar violão e para quem vai tocar contrabaixo, tá? É específica para contrabaixo? Não. Ah, mas aí eu não consegui achar uma partitura de contrabaixo, professor. Esse louvor, procurei o material, não achei uma partitura de contrabaixo. Então, você vai pegar a partitura que tem piano e voz, ou se tiver só uma partitura chamada piano, e vai usar as notas que está aqui para você fazer a marcação do contrabaixo. Ok? Legal? Ok, vamos seguir. Como na parte de cima só tem as pausas, quer dizer que nesse trecho aqui não tem voz cantando. Então, como eu disse antes, né, se é uma partitura de voz e piano, automaticamente eu vou precisar dessa informação para eu poder fazer a execução da partitura. Aí, vamos ao famoso pulo do gato. Si bemol com a nona. Aí você fala assim, professor, mas eu não sei como é que faz essa nota não. Tá, aí o senhor já pegou uma partitura muito complicada, eu não sei fazer essa nota não. A partitura em si, como ela vem para coro e piano, a parte do piano você vai ter as informações do piano. Então, esse si bemol com a nona, que é o nome dessa nota aí. Ela está desenhada aqui, ó, tá? Aí, sim, nós temos um probleminha aqui que a gente precisa começar a se ajustar. Aqui eu tenho a clave de sol e a clave de fá, certo?
Na clave de sol, eu vou trabalhar as notas na mão direita, ok? Então, tudo que está desenhado aqui na clave de sol vai ficar na mão direita. E aqui embaixo, na clave de fá, vai ficar na mão esquerda. Então, a mão esquerda aqui, quando nós temos duas notas exatamente nessa posição aqui, ó, aqui a gente está com a nota oitavada, tá ok? Oitavada. Então, essa nota aqui na clave de fá é si, tá? Aí, se você observar aqui, ó, nessa mesma linha, está dizendo que toda nota que tiver nessa linha, ela vai ser bemol, certo? Então, aqui eu vou usar si bemol, tá? Ou também conhecido como lá sustenido, tá? É a mesma posição no piano, porém é aquilo que eu expliquei lá atrás nas aulas anteriores. Se eu estou subindo na escala, eu chamo a nota de sustenido, se eu estou descendo na escala, eu vou chamar a nota de bemol, tá? Depois eu vou explicar para vocês com calma por que nesse louvor aqui especificamente as notas são chamadas de bemóis, tá? Mas não é o plano dessa aula agora. Então vamos lá. Aqui eu estou usando 2 si bemol, tá? Um em cada oitava, tá? Então se eu pegar o desenho do piano, eu vou pegar um si nessa posição e o outro lá na frente, na oitava seguinte, tá? Por isso que a gente chama de oitavado. Você vai pegar a nota na posição aqui, tá? Aí você vai contar. Vamos pegar aqui. Si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí chegou lá na frente, então você vai ter um si aqui na frente e um si aqui atrás, certo? Aí, assim, quando você pressiona os dois, vai executar essa que está escrita aqui embaixo, na clave de fá. E aqui na clave de sol, eu vou montar a nota na mão direita. Então, eu vou usar esses dois dedinhos aqui. Normalmente é o dedo mindinho e o polegar, tá? Pra gente fazer esse baixo, tá? Quem tá fazendo aula de piano aí, já tá sabendo. Mas de repente, eu não tô fazendo aula de piano, mas eu toco na minha igreja. Só que eu nunca aprendi a fazer isso aí. Então, já fica a dica. Essa parte de baixo aqui é o baixo, tá? E a parte de cima vai ser a nota que vai ficar na mão direita, tá? Então, na mão esquerda eu vou fazer 2 si bemol, um em cada oitava, e na mão direita eu vou fazer as notas dó, que é essa primeira notinha aqui embaixo, na sequência ré e na sequência fá, tá? Que é o que está aqui. Então assim, beleza, aí como é que ficou isso? Então eu vou usar na mão direita o baixo de si bemol de um lado, si bemol do outro, tá? E na mão esquerda, desculpa, na mão esquerda eu vou ter o baixo de si bemol de um lado e o baixo de si bemol do outro. Aí quando eu juntei os dois a gente chama isso de baixo, tá? Então eu fiquei com os dois dedos lá, beleza? Na mão direita, eu vou montar a nota dó, ré e fá, tá? Mas ficou um colado no outro, não tem problema não. Esse si que está nesse dedo aqui, do lado dele você vai colocar o dó desse dedo, o ré, que é o segundo dedo, tá? E o fá que está lá na frente. Então, na hora que você for tocar esse trechinho, você vai dar a nota com os 5 dedos ao mesmo tempo, tá? Então, você bateu aqui, gerou o si bemol com a nona, certo? Aí assim, como é que é a regra de montar a nota com a nona, com a quarta e tal? Eu já falei alguma coisa sobre isso numa aula, mais pra frente eu vou dar uma aula um pouco mais completa sobre isso, tá? Normalmente a gente vê esse tipo de assunto com mais clareza na aula de harmonia musical, que não é o foco da nossa aula aqui de teoria musical, tá? Teoria musical é uma coisa, a harmonia musical é outra, é um assunto muito mais complexo do que isso aqui, então se a gente for entrar nisso aqui agora, nós vamos dar uma na cabeça de muita gente aí, então vamos evitar isso, certo? Então assim, só que aí, vamos lá, eu fiz o si bemol aqui, tá? Só que é um compasso de 4x4, concorda? Aí tem mais um monte de nota desenhada aqui dentro, e agora? E agora, José? Vamos lá. Aqui, você bateu a nota uma vez, 2, 3, 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, você tem que fazer essas notas que estão ali dentro desses 4 tempos, tá? É claro que na segunda sequência aqui, a nota já é outra, tá? Aqui o baixo já é outro, aqui o baixo é o mesmo, tá? E aqui o baixo já voltou para o si bemol que estava, ok? Então, quando a gente for executar essa nota, nós vamos pegar aqui o baixo de si bemol. Vamos lá, deixa eu só anotar aqui para a gente não se perder. Então, o primeiro baixo é si bemol,
o segundo baixo. Ah, como é que eu descubro, como é que chama essa nota que ele está fazendo aqui? Muito simples. A clave de Fá tem 2 pontinhos aqui, estão vendo? Ó, 2 pontinhos. Entre os 2 pontinhos, essa linha que está entre os 2 pontinhos é chamada de Fá, é a nota Fá. Então, se aqui é Fá, eu vou voltar uma Mi, aí na linha anterior, Ré, na linha anterior, Dó, e na linha anterior, Si de novo. Aí, professor, aí só fez uma pegadinha. Fiz. Era só ter seguido essa linha aqui, ó, tá? Não tem um Si aqui, então eu segui essa linha. A diferença é, o primeiro é mais grave, o segundo mais agudo, tá? Então vamos imaginar o seguinte, aqui você fez o Si na primeira oitava do piano, tá? Aquele gravão mesmo. Aí aqui no próximo você já vai fazer uma oitava acima. Então o mindinho aqui ficou na primeira oitava, aqui o mindinho já vai começar na segunda oitava e esse aqui vai para a terceira. Então primeira e segunda, aí segunda e terceira, tá? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e vai seguindo para você seguir a execução da partitura, tá? Eu não vou me delongar muito nessa aula, porque a dica que eu queria dar hoje é para o pessoal da turma de base, tá ok? Então, seguindo a linha aqui, eu já fiz uma abertura aqui para o tecladista, tá? E o violão, como é que entra nisso? Você poderia fazer exatamente a mesma coisa. Você vai pegar lá o seu caderninho, vai achar lá o Si bemol com a nona, onde é que fica lá. Não vou entrar nessa questão, porque isso aí o professor de violão pode elucidar com vocês em sala, tá? Você vai fazer o Si bemol, aí assim, não sai batendo igual um louco não, tá? Tem louvor que você não vai ritmar ele, porque a pegada que ele tem para aquele trecho ali é um pouco mais específico. Por exemplo, a introdução desse louvor seria seguindo assim, né? Então, assim, qual o ritmo que eu faço no violão? Aí, na minha opinião, não tem ritmo aí. Você vai bater e vai seguir isso. Aí você fala assim, mas aí fica muito estranho. Fica se você estiver sozinho. Se você estiver tocando, fazendo essa marcação, vamos colocar assim, né? E tiver um sax tocando essa melodia, uma flauta, um violino tocando essa melodia, você vai ver que não vai ficar tão estranho assim. Aí se entrar um contrabaixo para te dar um apoio, uma bateria para te dar um apoio, você vai ver que a coisa vai se encaixar. Então, não é porque, na partitura, tá lá na coletânea, tá falando que esse louvor lá tá entoada. Só dando um exemplo, tá? Aí eu saio metendo toada no louvor. Não, você precisa encaixar as batidas dentro daquilo que é a melodia da introdução. Talvez dentro da melodia que é o louvor ali na execução e tal. E assim, surgiu a oportunidade, dá para encaixar o toado ali sem tirar muita identidade do louvor, tranquilo, aí sim, tá ok? Então, seguindo, para o contrabaixo, não recomendo que você faça muita coisa. Por quê? Porque é um louvor, assim, nesse trecho, por exemplo, ele é um pouco mais estático. Então, preciso trabalhar essa situação dele ser estático aqui, tá? Senão a gente perde muito da beleza do louvor, vamos colocar assim, né? Então, ele vai acabar ficando estranho, tá? Porque se você vai aí no caso, se você for seguir uma marcação de 4 tempos, você vai dar 1, 2, 3, 4, você vai ficar batendo Si 4 vezes, Si bemol 4 vezes, para tentar achar um negócio. Você dá uma nota e espera, no próximo compasso você dá uma nota e espera, porque você vai perceber assim, que outros instrumentos vão completar o que está faltando ali. Às vezes a gente tem aquela sensação assim, de que o meu instrumento está meio vago, né? Parece que está meio vazio. Se você estiver tocando sozinho, sim, tá? Aí, assim, não vai inventar de fazer o contrabaixo de guitarra, né? Não tem necessidade disso. Daria para você fazer um arpejozinho e tal, daria, mas tem uma grade de instrumento que toca junto aí. Se a sua igreja tem esses instrumentos, violino, flauta, sax, eles vão complementar isso. Se a sua igreja não tem, talvez o próprio piano fazendo melodia já complementa isso. Então, não tem necessidade de você acrescentar muita coisa nisso, tá? Isso aí é tipo você querer colocar
o fermento nas 3 medidas de trigo. Você vai acabar tentando criar um negócio muito bonito que fica inchado, né? Depois, assim, de certo modo, fica até desconfortável de ouvir. Amém? Seguindo, o contrabaixo não precisa fazer muita coisa. A bateria, você pode só marcar o tempo liso no chimbal, tá? Porque aí você vai conseguir dar uma ideia métrica de compasso para quem tá executando a introdução ali, tá? Para você deixar um negócio um pouco mais liso, tá? Aí se você tiver um pouquinho de habilidade, você pode estar marcando ali, aí por exemplo, para começar você encher o prato, né? Para dar aquele enchimento bonito com um prato de defesa, né? Que eles chamam. Pode fazer isso, mas assim, sempre mantendo o bom senso, tá? Sem sobrecarregar demais, senão você acaba perdendo muito na execução, igual eu falei, né? Você está inventando demais e acaba tirando a beleza, né? Daquilo que é o louvor e para aquilo que ele foi proposto. Então, evitar os excessos é sempre bom, tá? No mais, sugiro que os irmãos da turma de teclado e de violão tentem tocar os acordes que está escrito ali, tá? Se você não sabe fazer os acordes, tem alguns sites na internet que te mostram o acorde pronto. Você coloca o nome do acorde que você quer, do jeitinho que está escrito ali, coloca assim, acorde para violão e coloca o nome do acorde na frente. Você vai achar várias formas de fazer ele na internet e você vai conseguir executar. Essa é uma das formas, tá? Para quem toca piano ou teclado, né, eu sugiro fortemente que você aprenda a ler a partitura e tente ler o que está escrito nela, tá? Por quê? Vai fazer muita diferença no final das contas, tá? Porque se você ficar sempre dependente de buscar a nota num site, você nunca vai aprender a ler a partitura. Então, o ideal é você estar sempre procurando aprender, ler o que está escrito ali, tá? Vai fazer muita diferença lá na frente, porque aí, sim, você pode chegar num lugar, por exemplo, que não tem acesso à internet, o sinal do celular não pega legal, ou você estava sem rede de dados na hora, seu saldo acabou, sei lá, né? E você tem a partitura na mão, pela partitura você se vira. Então, facilita muito a vida, tá bom? Na próxima aula a gente vai abordar um pouco mais sobre isso, né? A gente já vai começar a entrar com a parte de execução das vozes, tá? Então, assim, é bom vocês procurar dar uma lida na partitura, tentar se encontrar com o que está escrito nela, né? Como é que a gente executa algumas coisas dela, para a gente poder ter uma boa fluidez, né? do que vai ser explicado aqui. Eu sempre digo assim, por mais que a gente tente explicar certas coisas, né? Ensinar certas coisas, se você não tenta pegar isso na prática do dia a dia, você vai ter uma certa dificuldade de acompanhar. Por quê? Você tem uma pessoa falando sobre um negócio e na hora que você pega o papel para ler, você não entende nada, né? Então, até uma coisa que eu tenho falado em algumas aulas, assim, ficou na dúvida, né? Não, professor, você falou um negócio, eu não concordo, eu discordo dessa matéria, aí eu vi em outro lugar e foi explicado que não é assim, é de outro jeito. Manda no grupo para mim, comenta lá no vídeo do YouTube lá, pode comentar lá, fica à vontade, a gente não tem problema com comentários não, tá? Aceito sugestões, tá? Seja ela construtiva ou não, porque a nossa intenção é trazer um conteúdo de qualidade e que atenda a necessidade dos irmãos. Então não adianta eu ficar aqui falando o dia inteiro, né? E no final das contas o aluno não está entendendo nada. Então eu preciso que vocês procurem a perguntar certas coisas, né? Ficou na dúvida, né? Pergunta no grupo lá, me chama no privado lá, eu respondo com o maior prazer do mundo, mas é de suma importância você entenda o assunto que está sendo colocado e que você pratique aquilo que a gente está falando aqui, tá? Para evitar da gente gastar muito tempo assistindo aula, no final desse tempo todo, você fala assim, eu joguei meu tempo fora, que o professor falou um monte de coisa e eu não entendi nada, tá? Então, vamos tentar praticar para a gente poder chegar no lugar. Tá? Os alunos de contrabaixo, se ficar na dúvida com relação a alguma coisa, né? Tem um acorde misto ali, né? Um Mi bemol com Si bemol, qual que eu faço primeiro? Devo fazer o de lá ou devo fazer o de cá? A gente explica isso aí, ok? Legal?
Bom, eu espero que a aula de hoje tenha ajudado vocês e espero vocês na próxima aula. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.